O desafio de amar, 32º dia. O amor satisfaz as necessidades sexuais. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento elogiam a beleza do amor sexual dentro do contexto do casamento. Cantares de Salomão, por exemplo, apesar de ser frequentemente interpretado de forma incorreta, como nada mais que uma alegoria da paixão de Deus por seu povo, é, na verdade, uma linda história de amor. Ele descreve o ato sexual entre o marido e a esposa em detalhes poéticos, mostrando como um corresponde ao outro. Ele expressa como a honestidade e o entendimento em assuntos sexuais levam a uma vida segura de amor. Em outros escritos, Salomão disse: seja bendita sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Provérbios, capítulo 5, versos 18 e 19. Palavras como estas, bendita, alegra-te, satisfaça, embriague, nos recordam de forma vívida que a intimidade sexual é um dos presentes do casamento mais incríveis de Deus para ser desfrutado de forma plena e habitual pelo casal. Tudo é motivo para celebrar o que Deus nos tem dado com tanta bondade em dobro, a pureza de estar nu, mas sem constrangimento. Gênesis capítulo 2, verso 25. Dentro do pacto de um compromisso pela vida. Através do prazer da intimidade física, também se fortalece a intimidade conjugal, emocional e espiritual. O amor fiel traduz em deleite inexplicável que nenhuma outra relação sexual fora do casamento pode proporcionar. Como parte da nossa união matrimonial, o sexo não tem custo, culpa nem reprovação. É por isso que Deus somente aprova um tipo de relação sexual, um homem e uma mulher casados, e por isso colocou limites de proteção com tanto amor. Ao proclamar, seja o matrimônio honrado por todos e o leito matrimonial sem mancha, em Hebreus capítulo 13, verso 4, o Senhor nos proporciona a única maneira de proteger nossa pureza moral. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 e 2. E os nossos corpos físicos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. De honrar o nosso cônjuge com fidelidade. Êxodo capítulo 20, verso 14. E de que nossas experiências sexuais glorifiquem seu nome. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Sua intenção não é limitar nosso deleite, mas protegê-lo, assim como a nós também. Sem dúvida somos fracos, afeta-nos o passado, engana-nos a cultura, oprimem-nos nossos desejos impuros. Em segredo, alguns cristãos veem o sexo no matrimônio como algo sujo ou vergonhoso. Outros são assediados por pensamentos imorais e de adultério do passado. Alguns têm caído na corrente destrutiva da pornografia, que alimenta sua luxúria com alternativas humanas e pecaminosas em lugar da experiência da união sexual pura, sem mancha e satisfatória conforme Deus programou. Como resultado, muitos esposos e esposas têm se afastado um do outro emocionalmente e têm permitido que a relação se torne rançosa. Ignoram o outro e negam algo precioso que lhes pertence por direito. Deus estabeleceu o matrimônio com a mentalidade de uma só carne. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4. São um e pertencem um ao outro. Você é a única pessoa na Terra chamada e designada por Deus para satisfazer as necessidades sexuais de seu cônjuge.
Portanto, não vos priveis um ao outro, adverte a Bíblia, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Se o cônjuge pede a você intimidade sexual, o amor insta a abrir-lhe a porta e recebê-lo. O sexo ou sua interrupção não deve ser usado como arma nem como fator de negociação. A essência do matrimônio é entregarem-se um ao outro para satisfazer as necessidades mútuas. Vocês foram comprados por alto preço, Deus declarou em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Ele colocou seu amor em você e fez tudo para que você o desejasse. Agora é a sua vez de pagar o preço do amor para ganhar o coração da sua esposa ou do seu marido. A relação sexual é a oportunidade que o Senhor proporciona para praticar o que implica o desafio de amar. Porém, na realidade, é mais que isso. A maior celebração de todos os tempos ocorrerá quando os que conhecem e amam Jesus Cristo entrarem no céu para estar com Ele para sempre. Será a consumação do nosso pacto de salvação. Quando a esposa de Cristo, a igreja, por fim estiver com seu esposo. Efésios capítulo 5, versos 21 e 32. Ainda que não seja descrito sobre atividade sexual no céu, Deus nos dá um pequeno adianto da alegria celestial através da consumação física habitual do pacto entre esposos. O prazer temporal que sentimos durante o clímax sexual deveria levar-nos a adorar a Deus com a esperança e a antecipação de uma alegria maior e mais pura que será nossa para sempre no céu. Assim, cada vez que consuma a relação sexual em santidade, lembre-se de que a união com seu cônjuge é uma celebração da intimidade matrimonial, o grande finale de amor entre ambos. E o mais importante é para a glória do seu santo Deus. Adore-o com tal unidade pelo que ele tem feito e pelo prazer infinito que virá de imediato. O desafio de hoje. Se possível, relacione-se sexualmente com seu marido ou sua esposa. Faça isso de maneira que honre o que seu cônjuge lhe disse ou deixou implícito a respeito das necessidades dele em relação à sexualidade. Peça a Deus para que esse momento seja agradável para os dois e para que também seja um caminho para uma intimidade cada vez maior. Anote no seu caderno quando o desafio estiver completo. E responda as perguntas. Essa foi uma experiência satisfatória para você? Se não aconteceu da maneira como você esperava, o que você acha que está dificultando a situação? Você já se comprometeu a levar isso a Deus em oração? Se foi bênção para os dois, o que você pode aprender com isso para o futuro? O desafio de amar, 33º dia, volta amanhã.